Nesse Dia do Trabalhador, 1º de maio, é importante fazer uma homenagem aqui aos trabalhadores brasileiros e mundiais. Primeiro, desfazendo uma grande ilusão que vem sido vendida sistematicamente, a de que o mundo do trabalho acabou. E, objetivamente, isso é uma grande mentira, já que são mais de 3,5 bilhões de trabalhadores no mundo. O Brasil tem a sua maior parte da população trabalhadora. Hoje, 90% da população brasileira vive nas cidades. Nas cidades onde, a não ser a sua força de trabalho, esses trabalhadores não têm nada. E, obviamente, necessitam vender essa força de trabalho. Por isso, então, que o Dia do Trabalhador é fundamental. Em primeiro lugar, para dissolver essa ilusão de que viveríamos a sociedade da ausência do trabalho. Não, vivemos a sociedade do trabalhador. A sociedade onde, na pandemia, isso fica evidente, quando os trabalhadores paralisam, quando os trabalhadores não se deslocam aos seus ambientes de trabalho, aos seus locais de trabalho, a própria sociedade paralisa. Então os trabalhadores são a fonte da riqueza, são aqueles que produzem tudo que nós temos, produzem essa câmera que aqui nos grava, produz todo o aparato da vida objetiva das pessoas, a água que a gente bebe, o livro que a gente lê. Então nesse dia que a gente vem aqui para relembrar o fato central de que a vida se sustenta em cima dos trabalhadores, essa classe necessariamente precisa enfrentar as suas tarefas históricas. Quais são as tarefas históricas da classe trabalhadora, dessa que produz a totalidade da riqueza e não se apropria dela? Dessa que paga a conta da crise? As tarefas históricas da classe trabalhadora não podem ser outras que não a construção da Revolução Social, no nosso caso, da Revolução Brasileira. E não basta apenas falar da Revolução Brasileira, mas de tocar em questões muito concretas, muito objetivas, para defender a vida dos trabalhadores nesse momento central e que avancem contra a própria propriedade privada burguesa, que é o que justamente acaba com a vida desses trabalhadores. Então, nesse momento de crise, é fundamental pautar o quê? A garantia de emprego. Todo trabalhador necessita ter garantia de emprego. Não é possível que os trabalhadores, com essa capacidade de produção de riqueza que existe no Brasil, com essa indústria com uma capacidade ociosa gigantesca, não possam ser empregados. É fundamental afirmar o salário mínimo necessário do DIEESE, que hoje se encontra em torno de R$ 4.200, a garantia para que todos os trabalhadores tenham o salário mínimo necessário do DIEESE. É necessário que nessa conjuntura, onde os bancos, os grandes monopólios financeiros, assaltam o Estado brasileiro, assaltam o Banco Central, que se cancelem os pagamentos das faturas de cartão de crédito. Algo fundamental, pois a classe trabalhadora não pode receber uma renda mínima, como está colocada, de R$ 600, e utilizar essa renda mínima para pagar a fatura de cartão de crédito, pagar a fatura de luz, pagar o seu aluguel. Então todas essas tarifas precisam ser canceladas, porque é necessário garantir a vida dos trabalhadores. É impossível que em um momento histórico onde aumenta violentamente a taxa de exploração dos trabalhadores que operam em multitarefas, no teletrabalho, nas várias novas formas de exploração, a força de trabalho uberizada, é fundamental que se lute pela redução da jornada de trabalho. É impossível que os trabalhadores, com esse grau de exploração e ampliando suas jornadas de trabalho, não engrossem as fileiras daqueles que procuram as farmácias para comprar o seu antidepressivo. O adoecimento psíquico é algo que cresce assustadoramente no Brasil. A procura das próprias igrejas evangélicas para curar os males da alma desses trabalhadores também é sintoma dessa ausência de redução de jornada de trabalho. O movimento operário, historicamente, atuou na redução das jornadas de trabalho e na conquista, na ampliação de direitos, regulação dos processos de trabalho, um conjunto de conquistas que foram sistematicamente sendo aniquiladas e a classe operária organizada, os sindicatos, passaram a ser meros administradores de perdas. É por isso que é fundamental, nesse 1º de maio, retomar uma pauta ofensiva dos trabalhadores, que propõe esse conjunto de questões que abordem a integralidade da vida dos trabalhadores, para que aí sim a gente consiga fazer uma retomada histórica da luta da classe trabalhadora, que, como eu coloquei, em nenhum momento deixou de ser o centro da sociedade do capitalista. A sociedade capitalista continua centrada na força de trabalho e a tarefa histórica dessa força de trabalho é lutar por melhores condições de vida, objetivamente, e propor, obviamente, a Revolução Brasileira.